Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 13 de setembro de 2022. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, uma notícia altamente preocupante para nós sul-americanos. A informação foi dada hoje pelo Infobae e diz que os americanos estão chegando no Equador. Diz a matéria: o chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, General Laura Richardson, iniciou na segunda-feira uma visita ao Equador, onde se reunirá com o presidente Guilherme Lasso para discutir questões de cooperação em segurança e defesa, informou a Secretaria de Comunicações local. A reunião com Lasso será seguida de reuniões bilaterais sobre segurança internacional e segurança cidadã no Equador, em mais um exemplo de disposição de trabalhar em conjunto para enfrentar ameaças nessas áreas, disse o Ministério de Comunicação do Equador. Bem, eu digo que é uma notícia bastante preocupante, mas esta preocupação só será compreendida depois de outra informação saída ou publicada hoje no All News Pipeline, assinada por Susan Duclos. Diz Susan em seu artigo de hoje, e isso não tem nada a ver com o Equador, é uma notícia específica ou relacionada especificamente aos Estados Unidos. Diz ela: o regime Biden está financiando a colocação de máquinas de vendas automáticas cheias de suprimentos para drogas, num projeto de 3,6 milhões de dólares, que distribuirá seringas ao epicentro de overdoses do país. Nova York? São Francisco? Não. Pasmem, a zona rural do Kentucky. A matéria diz também que o projeto dos Institutos Nacionais de Saúde foi lançado em agosto e estudará a eficácia de quiosques ou máquinas automáticas parecidas com aquelas máquinas onde se tiram saquinhos de salgados, salgadinhos, batatinhas, Coca-Cola, chocolate. Só que nesse caso é para retirar seringas e cachimbos para o consumo de crack. Isso em Appalachia Rural, no Kentucky. Essas máquinas são equipamentos que contêm seringas, naloxona, tiras de testes de fentanil, kits de higiene, preservativos e outros suprimentos. As máquinas de venda automática permitem que os usuários de drogas obtenham itens como seringas sem precisar passar pela constrangedora interação com um farmacêutico, por exemplo. Isso para preservar o drogado de ter de passar pelo constrangimento de pedir, numa espécie de desespero ou síndrome de abstinência, uma seringa imediatamente, urgentemente, para o farmacêutico. Claro, sempre para preservar a integridade da vítima, no caso, o drogado. Bem, aí, em primeiro lugar, é uma questão, claro, de lógica. Por que o governo se interessaria em fornecer equipamentos de drogas para combater as drogas? Seria o mesmo que perguntarmos aqui o que imaginaríamos de um político que sugerisse para combater o vício, isso que é uma chaga aberta em todas as cidades, sugerisse ou propusesse a colocação de máquinas automáticas de seringa e cachimbo nas cracolândias das mais diversas cidades do país. Pensaríamos que ou está ligado ao consumo de drogas, à venda de drogas, claro, ou então que é um completo sem noção. Bem, é mais ou menos essa pergunta que os americanos devem se fazer hoje em relação ao seu governo. Mas isso é só a pontinha do iceberg. Vejam, por exemplo, o que disse o Washington Free Beacon. Ele informou em fevereiro deste ano que o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos foi definido para financiar a distribuição de cachimbos de crack por meio de um programa de subsídios de redução de danos no valor de 30 milhões de dólares. Segundo o New York Times, já outra reportagem, o governo recuou desse plano
por conta do alvoroço ou pela repercussão que teve na sociedade sobre a ideia de financiar os cachimbos de crack para os consumidores de drogas. O New York Times informou em julho também que o secretário antidrogas de Biden, Dr. Raul Gupta, apoiava os locais de distribuição desses materiais de forma legalizada, que, segundo ele, permitiam que os usuários tomassem droga com supervisão profissional e de saúde. Um novo estudo conduzido pela Universidade do Kentucky parece ser o primeiro esforço do governo federal para implantar máquinas de vendas automáticas de redução de danos. Eles estão, então, distribuindo seringas e cachimbos para reduzir os danos aos drogados. É isso mesmo que você ouviu. Máquinas de vendas automáticas de redução de danos foram popularizadas no Canadá, Austrália e outros países. Alguns estados dos Estados Unidos, incluindo Nova York, Rhode Island, Ohio e Nevada, implantaram as máquinas nos últimos anos. As máquinas às vezes incluem kits para fumar, que em muitos casos incluem cachimbos de crack também. Segundo o New York Post, só em Baltimore, um kit de fumo seguro distribuído na organização sem fins lucrativos chamada Sherm-Sit Care Connection inclui cachimbos de vidro, malha de cobre para colocar a pedra de crack para que ela não se perca, ou algo parecido, e instruções como usar o cachimbo, ou seja, até uma literatura vem acompanhando o kit droga. A organização recebeu financiamento estatal no ano passado, incluindo cerca ou a bagatela de $200 mil. Mas sem mais. Em Boston, as instalações de acesso, redução de danos, prevenção de overdose e educação oferecem aos consumidores uma caixa de cachimbo. A instalação é supostamente administrada pela Comissão de Saúde Pública de Boston. Bem, aqui já deixamos a pontinha do iceberg, mas podemos descer ainda mais nesta pedra gelada, por assim dizer. O Centro de Redução de Danos do Lower East Side da Alliance, em Nova York, também fornece cachimbos para o consumo de crack e metanfetamina, além de uma literatura informando como fumar, segundo o Free Beacon. O centro já recebeu 20 milhões, este centro, o Alliance, já recebeu 20 milhões em fornecimento do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, desde 2004, distribuindo também malha de cobre, que é usada para segurar uma pedra de crack na ponta de um cano. Para terminar, diz a matéria, em Washington, D.C., o Centro de Redução de Danos Home Individual Power and Strength também fornece vários tubos para consumo de drogas e tem um histórico de ter recebido $3 milhões e $100 mil em financiamento do governo desde 2018. O quinto local visitado foi a organização River City Harm Redux, em Richmond. O local forneceu um kit para fumar crack, bem como um cachimbo de metanfetamina e 2 kits para cheirar, para usuários que consomem cocaína. Muito bem, agora, munidos ou municiados dessas informações, voltamos então para a visita de um alto militar americano ao Equador. Vou começar de novo. O chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, general Laura Richardson, iniciou na segunda-feira uma visita ao Equador, onde se reunirá com o presidente Guillermo Lasso para discutir questões de cooperação de segurança e defesa, informou a Secretaria de Comunicações do Equador. A reunião com Lasso será seguida de reuniões bilaterais sobre segurança internacional e segurança cidadã do Equador. Segurança cidadã, ok.
em mais um exemplo da disposição de trabalhar em conjunto para enfrentar ameaças em determinadas áreas, disse o Ministério da Comunicação. Agora, preste atenção no que vem a seguir. Na Conferência de Defesa Sul-Americana, que começará hoje, terça-feira, e se estenderá até quinta-feira, serão abordados os problemas relacionados ao narcotráfico, mineração e pesca ilegal, crime organizado e defesa cibernética. Ora, se os Estados Unidos o governo norte-americano está incentivando, por assim dizer, o consumo de drogas lá, por que ele estaria interessado em combatê-lo aqui, na América do Sul? Ou seria para ser também, nesta área, hegemônico na distribuição? É uma pergunta legítima, dado o comportamento interno em relação às drogas, não é mesmo? Além desse preocupante problema em relação às drogas, existe também o problema da pesca. Há mais de 2 anos, o Equador tem concedido à China o direito de pescar em suas águas territoriais, o que a China tem feito com bastante agressividade, diga-se. Mas a interferência dos Estados Unidos nesses assuntos relacionados à pesca colocará também mais pimenta nas relações bilaterais, ou melhor, nas relações entre Estados Unidos e China. É possível que os Estados Unidos estão pensando numa guerra com a China por procuração, muito longe do Indo-Pacífico? Bem, se for o caso, é possível que isso aconteça amanhã ou depois aqui bem pertinho do nosso quintal, porque dos Estados Unidos de Biden e da China de Xi, não se pode duvidar nada. Para finalizar, vejam só, os números que sugerem aqui um certo interesse norte-americano na região. O mais recente relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, publicado em junho, indica que o Equador, em 2020, apreendeu 6,5% do total de cocaína apreendida no mundo. Se fosse 6,5% do total de cocaína apreendida no Equador, não seria nada. Mas é 6,5% do total que circulou no mundo todo. Ou seja, 6,5% já é uma montanha, que pode sim muito bem interessar aqueles que querem o monopólio da distribuição e o comércio de drogas. Não é mesmo? Parece que é uma forçação de barra, mas se pensarmos bem, o grande mercado norte-americano, cada vez mais incentivado pelo governo, é evidentemente muito atraente para aqueles que gostariam de lucrar também em cima dessa desgraça, já que estão lucrando, por exemplo, lá na Ucrânia, com a farta distribuição de armas. Daí porque esta visita é altamente preocupante, porque o modus operandi dos Estados Unidos, sob a regência ou a batuta de democratas, onde entra, arrasa tudo, não é mesmo? Quem não lembra, por exemplo, da Primavera Árabe? Quem não lembra o estado de coisas que vive o Iraque até hoje? E mais recentemente, quem não está sabendo das desgraças que se abateram sobre a Ucrânia? Pois é, parece que podemos já imaginar o mesmo aqui na América do Sul. Porque os Estados Unidos aplicam hoje, sim, a política do dividir para conquistar. Pode ser que estejam planejando também uma guerra por procuração aqui, para depois, claro, tomar conta do lucrativo negócio das drogas, já que o mercado eles têm, e um mercado bastante pujante, é o que parece. Pois é. Mais uma notícia preocupante, ou melhor, chocante, vinda lá de Babilônia. Até depois.